Oração hoje é baseado num curso que eu tenho ministrado, que eu comecei a ministrar na Escola Bíblica Dominical sobre inteligência financeira. Eu tenho feito uma pesquisa sobre esse assunto, um estudo na Bíblia e alguns outros materiais, e eu tenho estudado e pesquisado um material que está disponível em alguns sites, alguns pesquisadores, sobre a prosperidade do povo judeu. O povo judeu, por si só, é um milagre a existência desse povo. Se você observar que no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém e os romanos destruíram Israel, eles ficaram do ano 70 até 1948, quando a ONU restaurou o Estado de Israel, quase 1900 anos, sem um local, né? Sem um país. E por mais de 1900 anos esse povo não foi perdido, né? Não acabou essa nação. Então essa nação está lá desde Gênesis capítulo 12, quando Deus escolheu Abraão e através deles que viria o Salvador, que é Jesus Cristo o Senhor. E nesses milhares de anos o povo judeu adquiriu uma sabedoria, um conhecimento, né? Um conhecimento que vem da palavra de Deus, especialmente dos provérbios de Salomão. E se você observar, dos 800 ganhadores de prêmio Nobel, mais de 20% são judeus. E se você observar que essa população de judeus no mundo são apenas 16 milhões, no universo de 7 bilhões, dá 0, tantos por cento, eles têm uma porcentagem altíssima de ganhadores de prêmio Nobel. Se você estudar os grandes avanços da ciência, da tecnologia, de todas as áreas do entretenimento, você vai perceber a presença de judeus. Grandes pensadores, Freud, Marx, Albert Einstein e outros mais são judeus, do mundo do cinema, do entretenimento, e eles de fato fazem diferença. E o Gilbert Dimenstein, que é um jornalista, educador, ele escreveu um texto há algum tempo atrás que ele dizia qual é a razão dessa prosperidade. Alguns dizem que metade da riqueza do mundo hoje está nas mãos dos judeus, sendo um povo tão pequeno. Qual é o segredo? E o Dimenstein diz que é a questão da educação, por causa da questão da religião judaica. Eles têm que aprender a ler a Bíblia desde cedo, eles têm que se desenvolver pela questão da sobrevivência, desde Abraão, peregrino, da sobrevivência, de questionar, de investigar, da curiosidade. Esse povo se destaca nos maiores ramos. Nós cremos que também há um propósito divino sobre isso, que a palavra de Deus nos mostra. E eu queria mostrar para vocês aqui rapidamente hoje, eu vou fazer uma síntese de uma palestra que eu dei nessa semana sobre os 5 princípios da prosperidade do povo judeu, baseado no livro de Provérbios, na Bíblia Sagrada, e eu vou mostrar para vocês aqui esses versículos, esses 5 princípios, de forma bem rápida, para que você possa pesquisar esse assunto, estudar esse assunto. E esses princípios aqui são muito importantes. Eu penso que se na cultura brasileira, no nosso povo brasileiro, se nós conseguíssemos implantar esses princípios, se eles entrassem na nossa prática, a nossa nação sairia dessa crise econômica. De maneira geral, as pessoas aprenderiam esses segredos para que sejam bem-sucedidos, não apenas na prosperidade financeira, mas em todas as áreas da vida. Então me acompanhe. O primeiro princípio é o princípio da excelência. Está baseado em Provérbios capítulo 22, verso 29, que diz: vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Na outra tradução você vê um homem competente ou bom naquilo que ele faz, entre os governantes ele será posto. O texto está dizendo que uma pessoa, quando ela é perita, quando ela sabe o que faz, quando ela é boa no que ela faz, inevitavelmente ele vai trabalhar
para os reis, para os governantes, porque quando ele se destaca naquilo que faz, quando ele é excelente no seu negócio, ele vai progredir nisso daí. Então esse aqui é o princípio da excelência, da perícia, da expertise, daquele que se dedica e faz as coisas bem feito, com competência, inevitavelmente ele vai crescer. Na cultura judaica, se o cara abre um negócio, um comércio, qualquer uma coisa, ele vai prosperar, ele vai prosperar. Há alguns anos atrás, o jornal New York Times encontrou um judeu que era mendigo. Isso é um negócio tão inédito, tão extraordinário, que o jornal fez uma matéria sobre esse homem. Observe isso, que coisa interessante. Eles encontraram, porque nessa cultura, dentro desse povo, é muito raro alguém não se destacar no seu negócio. Aqui no Brasil, um judeu famoso é o Silvio Santos, que se destaca na comunicação e se destacou financeiramente. Esse é um princípio. Se você faz no seu negócio, no seu trabalho, se você se dedica, se você se especializa, inevitavelmente você vai progredir. Eles evitam essa cultura do jeitinho, da gambiarra, de fazer a coisa de qualquer jeito, de qualquer maneira, de fazer bem feito. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio está em Provérbios, capítulo 22, no versículo 1, que diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Esse é o princípio da reputação, do bom nome. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e ser estimado, querido, apreciado, respeitado é melhor do que a prata e o ouro. O bom nome, a reputação, a credibilidade é melhor do que isso daí, porque quando você tem reputação e credibilidade, a prata e o ouro virão. A questão do nome, da honra, do respeito, da credibilidade. Se você faz alguma coisa e leva a sério, eles se importam com como é que os outros veem. Qual é a credibilidade daquilo que eu faço, se é um profissional liberal, se presta serviços, o nome desse negócio vale muito, é muito importante. Então eles se preocupam com isso. Infelizmente no Brasil, é óbvio que uma boa parte é por causa da crise financeira, mas você tem milhões de pessoas que estão com o nome sujo, que às vezes é por falta de boa administração, porque de maneira geral na nossa cultura a gente não aprende a lidar com o dinheiro, não tem uma educação financeira para lidar com o dinheiro, por isso as pessoas não sabem lidar com isso. Então a questão do respeito, da honra, da credibilidade, de ter um bom nome é muito respeitado, e qualquer profissional que leva a sério isso, que leva a sério a sua reputação, de maneira geral ele será bem visto. E na cultura judaica isso é muito importante. Esse é um dos princípios desse povo, que faz com que esse povo se destaque. Se você fizer uma pesquisa sobre as marcas mais valiosas do mundo corporativo, você vai ver que em primeiro lugar está a Apple. E a Apple é uma empresa que tem 40 anos de idade, começou numa garagem e ilustra bem essa questão da excelência e da reputação. O Steve Jobs, desde cedo, foi obcecado para que os seus produtos tivessem excelência, qualidade, para que as pessoas acreditassem nos seus produtos. Então hoje é a primeira marca do mundo que ultrapassou os 200 bilhões de dólares por causa da excelência, e muitas das pessoas que usam é quase que uma religião. As pessoas acreditam que aqueles produtos são bem feitos em qualquer área da vida. Se você se dedicar e fazer ou realizar as coisas
com excelência e prezar por um bom nome, por um serviço, por uma reputação, você vai prosperar. E esse é um dos segredos da prosperidade desse povo. Essa semana eu estava meditando sobre isso e eu lembrei que há quase 10 anos atrás eu fui visitar com a minha família o parque de diversão aqui do Hopi Hari. Estava lotado, tinha filas para tudo. E depois de um tempo, um acidente ali que uma pessoa morreu, aquele parque faliu, praticamente foi vendido, porque as pessoas não acreditavam mais, né? Se você vai para um brinquedo perigoso e se você não acredita naquilo, se você não confia, inevitavelmente o negócio vai falir. Muitas pessoas, até nas relações familiares, em casamentos, a confiança, a credibilidade, isso tem a ver também com o mercado. Se você não confia, se você não tem um bom nome, uma boa reputação, inevitavelmente as coisas não vão dar certo. Então o Provérbios diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E um dos problemas nossos é isso, é querer levar vantagem em tudo, é trapaça, é fazer o negócio de qualquer jeito, é a gambiarra. E aí muitas pessoas que começam, que empreendem, fracassam por falta disso. O terceiro princípio está em Provérbios capítulo 15, verso 22. Provérbios 15, 22 diz o seguinte: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Esse terceiro princípio é o princípio da mentoria, ou o princípio do conselho. Um jovem judeu vai fazer qualquer negócio, ele vai se aconselhar com o seu pai, e o seu pai o envia para um especialista e diz assim: aprenda com ele, ouça o que ele tem para lhe dizer, ele vai te orientar nos seus negócios. E aí eles buscam conselhos, eles buscam sabedoria, eles buscam informação. E o texto diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. É procurar mentores, e há uma cultura que incentiva aqueles que estão buscando receber e aqueles que já têm experiência, sabedoria, aconselharem os mais jovens, trazerem a eles informações. Então as famílias têm o hábito de se reunir, conversar, e os mais velhos transmitirem informação, sabedoria, conhecimento aos mais novos, estarem sempre disponíveis. E é óbvio que são informações baseadas na ética, nos princípios bíblicos, princípios de sabedoria. E esse é um dos problemas também do nosso país. Você tem o país que mais há empreendedores, mas o nosso país é o país também que as pessoas mais fecham os seus empreendimentos. E muitas vezes porque não buscou informação, não buscou conhecimento, não buscou mentores, não buscou se especializar, não buscou saber. Nós buscamos muitas coisas pela intuição, sem o conhecimento aprofundado, sem saber bem o que fazer, como fazer, quando fazer, e por isso muitos fracassam, muitos negócios não dão certo, e a gente não cria essa cultura de buscar o conhecimento, de buscar com quem sabe, de buscar a informação, a sabedoria, o meio, a mentoria, né? A mentoria, os rabinos na cultura judaica estão sempre disponíveis para compartilhar. Pessoas que tiveram sucesso na sua área não sonegam a informação, não sonegam para os mais novos o conhecimento, pelo contrário, partilham para que os outros também progridam, cresçam, avancem na vida. Esse é um princípio importantíssimo que faz falta no nosso contexto, que às vezes despreza os mais velhos, despreza a sabedoria dos mais antigos, que às vezes os mais jovens acham que sabem tudo, que conhecem tudo, que fazem as coisas do seu jeito e faz sem conhecimento, sem sabedoria. Então, onde não há conselho, fracassam
frustram os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Esse é o princípio do conselho, da mentoria. O quarto princípio está baseado em Provérbios capítulo 13, verso 18, que diz assim: pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Esse é o princípio da repreensão, da correção, da disciplina. A cultura judaica incentiva a que as pessoas ouçam a repreensão, que as pessoas aceitem a disciplina, a correção. O provérbio diz, a sabedoria diz, pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Ou seja, as pessoas que são capazes de ouvir uma correção, a disciplina, a repreensão, ela vai mudar, ela vai aperfeiçoar, ela vai crescer, isso vai ajudar no seu crescimento pessoal, no crescimento da nação, da família, dos negócios. Então é uma cultura que evita o melindre, que tem essa capacidade de confrontar a pessoa e dizer, você está errado, você precisa mudar, você precisa melhorar, você não está fazendo o que é certo. E eles desde cedo aprendem que isso faz bem. É melhor ser corrigido por alguém que gosta do que ser cercado de bajuladores. Então a pessoa está disposta a ser corrigida, a ser confrontada para o seu próprio bem, para o seu crescimento. Infelizmente, essa é outra marca que é muito pouco praticada na nossa cultura e no nosso povo. A gente, quando alguém nos confronta, quando alguém nos corrige, nós ficamos irados, irritados, cortamos os relacionamentos, não queremos ouvir o que eles têm para dizer, mas é através da correção, é através da repreensão que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente aperfeiçoa aquilo que nós somos e aquilo que a gente faz. E na cultura judaica eles promovem essa repreensão. Desde pequenos as crianças já estão ouvindo isso daí e estão vendo isso como uma coisa boa. Então, se alguém está fazendo algo, está no seu trabalho, na sua profissão, na sua família e busca alguém mais experiente, mais sábio, essa pessoa corrige, ele não rejeita, ele vai refletir naquilo, ele vai aperfeiçoar, ele vai ouvir a repreensão e aquilo vai produzir nele uma mudança, vai gerar nele um crescimento pessoal, ele vai aceitar aquela disciplina, porque, como diz lá em Provérbios 3:11, a disciplina é para o bem da pessoa, a disciplina, a correção é para o bem dela, e eles aceitam a disciplina. Infelizmente aqui no nosso país, quando você às vezes corrige alguém, eu como pastor às vezes levo uma palavra de correção, de orientação, as pessoas ficam irritadas, as pessoas rejeitam, ficam bravas, não ouvem o que você tem para dizer. Às vezes, quando você traz palavra de Deus, a pessoa fica melindrada, a pessoa às vezes sai da comunidade, às vezes corta laços, porque não sabe ouvir, só quer ouvir o que lhe agrada. E se você só se cerca de pessoas que lhe agradam, que falam o que você gosta, você nunca vai crescer. Os seus defeitos, as suas falhas, os seus erros, os seus pecados não serão confrontados. E daí você não vai desenvolver, você não vai crescer. O quinto e último princípio está baseado em Provérbios, capítulo 11, 24, diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Esse é o princípio do justo e do excedente. Na cultura judaica, eles creem que Deus dá o justo,
Você trabalha, Deus vai trazer a provisão necessária. E o excedente, Deus lhe dá, Deus lhe empresta, para quando Deus precisar para ajudar alguém, para investir na sua causa, Ele vai pegar esse excedente para você doar, para você partilhar com aquele que precisa. Então a justiça na Bíblia não é apenas a justiça retributiva como a gente pensa, que se alguém fez mal tem que fazer justiça, tem que punir. A justiça na Bíblia é a justiça reparadora, ou seja, se alguém não teve condições de estudar, de crescer, de progredir, aquele que teve mais, aquele que prosperou nos seus negócios, ele vai doar, ele vai repartir para reparar aquela injustiça. Então você vai ver muitos judeus prósperos, ricos, que fazem grandes doações para escolas, bolsas de estudos, associações, projetos sociais, porque o judeu não pensa tanto no nível de caridade, ele pensa naquilo que é justo, nessa justiça reparadora. Se Deus me deu além do que eu preciso, eu vou doar. Esse é o princípio da doação, da contribuição da renda, repartir com aquele que precisa. Então, isso faz parte da cultura, a doação, a generosidade, a contribuição com as causas justas, as causas para reparar as injustiças da sociedade. Então esse é um princípio fundamental da cultura judaica. Então eu quero resumir brevemente isso aí, esse tema, esse assunto, que Deus lhe ajude para que esses princípios, que Deus nos ajude para que esses princípios da sabedoria bíblica, da sabedoria judaica entrem na nossa vida, entrem no nosso coração, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa profissão e abençoe a nossa família. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, dá-nos a humildade, dá-nos o desejo sincero de aprendermos, para que, baseados na Tua palavra e nos princípios da sabedoria bíblica, nós possamos prosperar em todos os aspectos da nossa vida, na família, no trabalho, na profissão, nos negócios, que esses princípios entrem no nosso coração, moldem a nossa mente e dirijam os nossos passos. Abençoe os nossos ouvintes nesse dia, que cada um deles busquem a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do céu, para fazer a tua vontade e serem bem-sucedidos e terem êxito em tudo que fizerem. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.